Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta aqui é a Dona Florinda. Eu pedi para ela fazer parte do meu cenário, mas ela não tá fazendo o papel que eu tinha combinado com ela. Fuck you, Sunny. Hoje nós vamos falar sobre o DIU, e eu sei que já tem um vídeo aqui no meu canal sobre DIU, mas naquele vídeo eu falo mais como foi a minha experiência pessoal como ser humano Stephanie que sou, com a aplicação do DIU no SUS. Gato, para, velho. Eu pedi pra você me ajudar. Você tá me apavorando, velho. Me desculpem se naquele outro vídeo sobre a aplicação do DIU eu acabei assustando alguém ou desencorajando alguém a continuar com a aplicação e com o método. Eu só quis ser realista para contar a minha experiência pessoal como ela realmente foi. E eu me senti à vontade no meu canal para falar sobre isso, então... Com licença, obrigada. Nesse vídeo aqui eu vou comparar os dois tipos e vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal usando o DIU de cobre há 4 anos também. Para quem não sabe, o DIU ou dispositivo intrauterino é um método contraceptivo em forma de T, Y ou no outro formatinho que eu vou deixar nas imagens para vocês verem. Nesse T, nesse Y, nesse formatinho estranho, vem grudado um fiozinho de plástico. Esse T é introduzido dentro do útero da mulher e esta cordinha serve para localizar e ver se o DIU está no lugar correto, onde ele deveria estar. Existem 2 tipos de DIU, o DIU multiload, ou o DIU de cobre, um pequeno T de plástico onde o cobre fica em algumas partes, apenas em algumas partes, desse T. Ele não tem hormônio e libera pequenas quantidades de cobre no útero. Não existe forma de ação comprovada, mas a gente sabe o cobre altera as condições dentro do útero, alterando o muco cervical. Características morfológicas do endométrio, dificultando a passagem dos espermatozoides para as trompas. A taxa de falha é de 0,6% a 0,9% e a taxa de eficácia é de mais de 99%. Efeitos colaterais: aumento de fluxo menstrual, cólicas fortes, você pode sentir uma piora das cólicas. Se você tem cólica, você pode sentir uma dor mais forte. Agora, se você não tem, você vai sentir. Mas não que seja uma coisa assim extraordinária, sabe? Anemia, fraqueza e tontura devido aos períodos mais longos e ao aumento do fluxo menstrual. E contraindicações: suspeita de gravidez, alergia a cobre, fluxo intenso e cólicas fortes, pessoas com DIP, doença inflamatória pélvica ou recorrente, pessoas com anemia, infecções sexuais transmissíveis, miomas, câncer ou doenças recorrentes no útero, no colo do útero ou no endométrio. Vantagens: baixo índice de gravidez, ele é mais barato que o Mirena e não é afetado com o uso de medicamento. Agora, o DIU Mirena ou hormonal também é um T de plástico, entretanto, libera pequenas quantidades de hormônio, mas o suficiente para ter efeito local e liberação contínua. No total, ele possui 52 miligramas de levonorgestrel, que é um hormônio parecido com a progesterona. Ele libera cerca de 20 microgramas a cada 24 horas por dia. É uma taxa pequena, porém constante. Como que ele funciona? Ele funciona quase a mesma coisa que o DIU de cobre, só que ele impede o espessamento da camada interna do útero e aumenta a espessura do muco cervical para dificultar as passagens dos espermatozoides para os óvulos. A taxa de falha é de 0,2%, é menor do que a de cobre, e a eficácia é de mais de 99%. Efeitos colaterais do DIU hormonal: existe uma chance de suspensão de menstruação. Cerca de 2/3 das mulheres que colocam o DIU Mirena tem um bloqueio menstrual e ele é até considerado um efeito colateral do DIU Mirena mesmo. O leve aumento de peso, aumento de cólica nos 3 primeiros meses de uso, dor de cabeça, problemas de pele, alterações nas secreções vaginais, alterações no humor,
diminuição da libido, retenção de líquido, inchaço, náuseas, espinhas e etc. Contraindicações: suspeitas de gravidez, pessoas com DIP, doença inflamatória pélvica ou recorrente, endometrite pós-parto, aborto nos últimos 3 meses, cervicite, pessoas hepáticas ou pessoas com câncer de mama ou que já tiveram câncer de mama, porque alguns tipos de câncer de mama, eles são sensíveis a esse tipo de hormônio que é contém no DIU-Mirena. Vantagens: ele contribui para a diminuição do câncer de endométrio, que é um tecido que envolve a parede interna do nosso útero. Redução do fluxo menstrual, redução de cólicas e ajuda as mulheres que estão na menopausa ou início da menopausa por aliviar os sintomas. Vantagens e desvantagens gerais. É um método prático e de longa duração. Não tem como esquecer. Risco de aparecimento de infecções ou miomas. Se ocorrer uma infecção por transmissão sexual, é mais perigoso, é mais propenso a pessoa desenvolver DIP. E cuidado, porque o DIU não previne DST, o DIU não previne doença sexualmente transmissível. A fertilidade volta ao normal depois de retirada. Risco de gravidez ectópica. E é claro que cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, cada organismo reage de uma forma diferente. Eu posso sentir dor, você pode não sentir nada. Como é feita a aplicação? O procedimento é simples, dura Meu Deus do céu, hoje tá muito difícil falar, gente. O que aconteceu com a minha língua? O procedimento é simples, dura cerca de 15 a 30 minutos, pode ser feito num consultório médico e deve ser feito com um profissional da saúde, um enfermeiro capacitado ou médico, ou, se possível, os dois juntos. Pode ser feito em qualquer período do ciclo, mas o ideal é que seja aplicado quando a mulher está menstruada, porque o útero ele está mais dilatado. Então, a sensação, e acredito eu, que a sensação de incômodo pode ser bem menos incômoda. Mas na verdade é assim, eles te põem na posição ginecológica, eles medem a sua vagina com uma pequena régua ou exame chamado esterometria, que serve para medir a dimensão do seu útero. Aí eles colocam um espéculo, que é um objeto feito para abrir caminho, digamos assim, e daí eles colocam um aplicador que tem o DIU, que é tipo um aplicador, ele vem junto com o DIU. Aí eles colocam lá, depois de medir, ver certinho onde fica e aplicam o DIU lá corretamente dentro do seu, cortando o fiozinho e deixando bem no fundo da vagina para indicar se o DIU está na posição correta ou não. Dói durante o procedimento? Dói. Para algumas mulheres, como eu falei, né? Para algumas mulheres, para as sortudas, digamos assim, pode ser que não doa. Mas Stephanie, eu senti dor durante o procedimento, eu senti uma dor intensa. E quando eu saí do consultório do médico, eu já estava sentindo cólica e era uma cólica intensa também. Mas por isso que é interessante que se você for colocar o DIU, o médico não te fale nada sobre medicamento ou não te dê nenhuma receita, é interessante que você peça para ele um anti-inflamatório e um analgésico para aliviar as dores depois. Pode ser que algumas mulheres consigam sentir o fiozinho do DIU no colo do útero. Eu não aconselho a fazer isso, porque você vai ficar enfiando sua mão dentro de você e você pode acabar se machucando, não é mesmo? Então não faça isso. Mas pode ser que algumas mulheres consigam sentir. Porém, ele não deve ser sentido de maneira alguma durante a relação sexual. A coisa mais importante desse vídeo: você tem a obrigação, como mulher e cidadã, de pedir a sua guia ou a sua bula do DIU com o número do seu dispositivo, a data de fabricação e vencimento e um carimbo e assinatura da pessoa que fez o seu procedimento. Algumas pessoas não sabem, mas é importante olhar a data do DIU. Por quê? Porque, por exemplo, um monte de DIU foi fabricado nesse ano, certo? E lá diz que a durabilidade do DIU é 5 anos. Ele foi fabricado nesse ano.
mas só o ano que vem eu vou colocar. Então, o meu DIU já não vai mais valer 5 anos, ele vai estar valendo 4 anos, entendeu? Então, é por isso que é muito importante você ter a data de fabricação e vencimento do seu DIU. Cuidados antes de fazer o procedimento. Avaliação ginecológica, histórico médico, realizar exames necessários como, por exemplo, exame de sangue, ultrassom, Papa Nicolau, para avaliar suas condições físicas e clínicas e até para ver se não há presença de nenhuma DST ou gravidez. Cuidados posteriores. É o seguinte, galera. O útero é um órgão que contrai. Então, se você colocar um corpo estranho dentro dele, ele vai contrair até ele se acostumar ou até ele expelir. A chance de expelir é menos de 1%, tá? Então fica de boa. Mas mesmo assim, se ele expelir, ele vai sair pela sua vagina e você vai ver. Só que é importante que, se isso aconteça, você vá ao médico para verificar se está tudo bem com o seu útero. Por isso mesmo, por conta do útero ser um órgão que contrai e ele vai contrair bastante depois que você colocar o DIU, até ele se acostumar ou expelir, como eu falei pra você, use a sua receita que o seu médico te deu de anti-inflamatório. Fique de repouso, sabe? E que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E é isso aí. Outra coisa importante por favor, colocou o DIU, 15 dias ou um mês depois, vá fazer um ultrassom, cara, pra ver se ele tá no lugar. É bom tomar cuidado com isso, com a febre, o calafrio, o sangramento e a dor intensa. O meu DIU não custou nada e foi pelo SUS, sem anestesia ou sedação. O meu doeu pra aplicar, sim, e eu não estava menstruada e eu tinha acabado de sair do meu pós-parto. Então, tipo assim, um pós-parto, a dieta dura 42 dias. E eu coloquei o DIU quando eu tava, tipo, com 44 dias pós-parto. Então, óbvio que ainda não tinha sarado, ainda tava um pouco machucado meu colo do útero. E talvez também tenha sido por isso que eu tenha sentido muita dor. Eu senti que aumentou o meu fluxo e aumentou as minhas cólicas. Eu não posso dizer que alterou a minha libido, porque fazia 2 meses que eu tinha tido bebê. Então, a minha libido já nem tava mais lá. Uma coisa estranha que eu percebi no meu corpo. Às vezes eu tenho cólicas fora do meu período. Ou quando não tá perto de eu menstruar. E às vezes eu tenho um leve sangramento. Mas não é nada muito bizarro. E eu já falei com o meu médico sobre isso e ele disse que tá tudo normal, tudo numa boa. O meu DIU tem a durabilidade de 5 anos. Eu indico porque é confortável, tirando as cólicas, e é muito fácil de se adaptar. Quando eu tenho essas cólicas que eu falei pra vocês, que às vezes é um pouquinho forte demais, eu pego uma bolsa de água quente, coloco na minha barriga e funciona super bem comigo. Às vezes eu até tomo um analgésico, mas só a bolsinha de água quente às vezes já é suficiente. E eu fico bem e não grávida, né? Que é o que importa. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e do cenário. Se bem que ele não fez o papel que eu combinei com ele, mas tudo bem. Oi, pessoal. Hoje eu gravei vídeo hoje no celular da mamãe. E hoje eu assisti bastante. Então dá tchau. Tchau.